A gente está falando de equiparação do IVA ao modelo internacional, né? Explicando em palavras claras para quem está nos ouvindo. Existe um padrão internacional de tributação no mundo inteiro e o Brasil não se encaixa nesse modelo, que é o IVA que a gente está criando e aplicando aqui no Brasil. Então, beleza, para uma multinacional que vem alocar e aportar seus recursos no Brasil, sabendo o modelo de tributação que vai existir no Brasil, não é esse manicômio que a gente tem hoje, mas sim uma tributação num padrão internacional, é muito mais fácil para que essa empresa aporte seu recurso aqui. Pois bem, isso posto, então, é uma facilitação. Agora, nós temos ali, passamos a reforma tributária no ano passado e essa reforma tributária precisa de legislações acessórias, né? A gente precisa de complementações para essa legislação, afinal de contas, a gente está mudando até a Constituição brasileira. Nesse momento, existe um fator. A gente colocou ali, falou-se do pão, falou-se da salsicha, nós temos a questão do bombom e do wafer. Se vocês comprarem hoje uma caixa de bombom, né, naturalmente, eu duvido que qualquer um que compre nesse momento, abra lá e vai ver lá na composição, não vai estar lá bombom, vai estar lá wafer. Por quê? Paga menos tributo. Da mesma forma, qualquer um que for numa rede de fast food hoje comprar um sorvete, você não vai estar comprando um sorvete, você vai estar comprando uma bebida de farinha láctea congelada, mas não é sorvete, porque o tributo é maior. Então, a reforma tributária ela veio no sentido de acabar com esse manicômio e esses escapismos, né? É aquilo que a gente chama na área de políticas públicas de externalidade, que é o famoso jeitinho, né? É você ter uma fuga para o que está acontecendo na realidade. Então, você tem várias externalidades negativas nessa reforma tributária. O ponto que nós temos aqui a mais é que, em Brasília, nós temos o lobby muito forte. Isso é natural em qualquer país, faz parte que grupos setoriais realmente pleiteiem e liguem o setor privado ao setor público, façam essa interface, né? Isso é natural em qualquer país e é também da regra do jogo em qualquer democracia moderna. Mas fato é que os lobbies eles foram muito fortes diante dessa reforma tributária, pedindo o seu quinhão, a sua parte ali, para que fosse resolvida e a tributação fosse menor. O olhar do Congresso Nacional deveria ser um olhar mais da razão, mas o que a gente está observando que é um olhar de mãe, né? Onde é aquele coração onde sempre cabe mais um. Então, nesse sempre cabe mais um, aquilo que era uma alíquota que a gente considerava de 26,5% em média, hoje já está chegando perto da casa dos 30%. Então, o tributo está ficando cada vez mais alto porque está abarcando mais gente para dentro e considerando o regramento para menos. Isso é muito problemático. O olhar que hoje os senadores vão ter que ter no plenário do Senado Federal é para essas exceções. A gente está falando de um projeto de 360 páginas, mais de 500 artigos, realmente é de alta complexidade, mas a gente não pode olhar para esses 500 artigos querendo agradar todos os setores, né? A gente está falando de um aumento de tributação muito forte. Então, o olhar do Congresso Nacional hoje tem que ser um olhar crítico mesmo. Não dá para ser um olhar criterioso. A gente falou muito, o Brasil é um país pobre, é um país dependente da questão da cesta básica, mas também não é o Estado brasileiro que tem que dar os ditames do que a população de mais baixa renda vai ser forçada a comprar com o cashback ou não, enfim. O olhar deveria ter sido outro. Não é isso que a gente tem observado. Espero que a consciência dos senadores hoje no plenário se faça valer da melhor forma e eles tenham, de fato, um olhar pensando numa política de Estado brasileiro, não numa política eleitoreira para daqui a 2 anos. Muito bem. Ô Luan, quando você vai no mercado, você compra um abacate, que é grande, tem mais né, vamos dizer assim, mais fruta, ou você compra o avocado, que é aquele pequenininho que só tem praticamente a casca? O que tiver mais barato, Cláudio. Então você só come abacate. Bom, toda essa questão de lobby nada mais é do que direito de peticionar, então a gente não deveria criminalizar a atividade do lobby. A grande questão é que o Congresso brasileiro, o Estado brasileiro é muito suscetível ao rent-seeking, a você ter grupos bem organizados, minorias bem organizadas, que conseguem influenciar no debate público ou no debate legislativo e, a partir disso, conseguir um quinhão para si, um privilégio para si, em detrimento ao restante da sociedade. E esse é o grande problema.
a gente estava comentando, Cláudio, sobre a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu lembro que o Ranking dos Políticos estava em uma audiência com ele no ano passado e a gente pediu um pouco para ele trazer as impressões dele sobre a discussão da reforma tributária e justamente sobre essa suscetibilidade do Congresso Nacional em relação aos lobbies e a gente ter mais puxadinhos, etc. E o que ele falou é o seguinte: quanto mais tempo essa discussão tiver, provavelmente o texto tende a piorar. Então, quanto mais demorar, pior vai ficar, né? Justamente por causa dessa questão, né, da atuação dos grupos de interesse. E dentro dessa questão dos grupos de interesse, Cláudio, todo mundo tem uma história triste para contar. E os grupos de interesse contam essa história triste e, às vezes, os parlamentares podem ficar um pouco mais suscetíveis a abarcar um privilégio para aquele setor, o que para aquele setor é bom, para o restante da sociedade é péssimo. Aí acaba que a gente entra naquela discussão sobre isenção fiscal, beneficiando determinados setores. A gente viveu isso de forma muito evidente no governo, nos primeiros governos do Lula e da Dilma Rousseff, ali com isenções fiscais que beiraram o trilhão, tá? E em função de quê? Em função de um lobby espúrio, para beneficiar alguns amigos da corte. Então, assim, essa discussão, a gente precisa realmente amadurecer muito. Por isso que eu digo a vocês, escolham bem seus deputados, escolham melhor ainda seus senadores, porque eles precisam ser íntegros. Não adianta o sujeito estar lá com um discurso que vai bem aos seus ouvidos, aí, com umas pautas, às vezes, de comportamento, e o sujeito não é íntegro, não tem ética, porque ele vai ceder não só a essas histórias tristes, Luan, ele vai ceder muitas vezes à corrupção, porque é claro que a corrupção rola solta na hora de construir um texto como esse. É lógico que esses setores mandam vamos dizer assim, seus enviados especiais, seus emissários, melhor dizendo aqui, né? E propõem, muitas vezes, fazem propostas aí indecentes, né, para parlamentares, e alguns deles cedem justamente porque não são íntegros, não são parlamentares, não são políticos que honram com um mandato popular. Alex, você tem alguma outra observação ou até algum aconselhamento que você possa dar aos nossos queridos senadores? Os nossos senadores, eles têm que olhar de forma sistêmica, com uma economia como um todo. Não adianta ficar só olhando, falar em arrecadação. Tem que ser operacionalmente fácil, simples. Essa era a proposta da reforma tributária. A reforma tributária, por incrível que pareça, pode chocar algumas pessoas, ela não foi para diminuir a carga tributária. Diminuição de carga tributária vai acontecer na reforma administrativa, quando a gente mexer nesse Estado gordo, paquidérmico, ineficiente. E aí você vai exigir menos contribuição da sociedade como um todo para poder manter essa máquina que não entrega quase nada, tá certo? Agora, a reforma tributária, o objetivo dela era, segurança jurídica, transparência, simplicidade, equilíbrio no pagamento de impostos. Tem muita gente que reclama que eu pagava 5%, agora vou ter que pagar 15%. Bom, mas porque você pagava 15%, tem gente que paga 50%. E uma coisa muito importante, quando a gente fala de competitividade, aí bem comentando com o Juan, muitos dos setores que estão pagando a alíquota maior são aqueles que sofrem maior concorrência com a área externa. Ou seja, eles precisam de competitividade e não perder competitividade com uma carga tributária. Durante as audiências públicas, Dantas, lá no Senado, que inclusive eu participei, eu descobri que, por exemplo, cartórios pagam apenas 3% de imposto sobre consumo. Enquanto que um caminhão paga 45%, enquanto que um automóvel paga 51% se for um carro melhorado. Então, qual é o sentido disso? O cartório tem alguma competição global? Nenhuma, zero. Mas a indústria brasileira tem competição global. Então, a gente não tinha que ficar dando isenção. Por exemplo, também concessões de rodovias, que pagam 8% de imposto, enquanto que o automóvel que roda na rodovia paga 45%, 50% de imposto. Veja que a rodovia não tem como competir
Não tem competição de rodovia. Rodovia é uma concessão e pronto, acabou. Então, tinha que ter essa visão mais de economia, de Brasil, e não de lobbyzinhos, e não de questões particulares. Outra coisa que, na minha opinião, foi muito ruim, foi entregar o relatório no Senado para um senador do Amazonas. A Zona Franca de Manaus é verdadeiro custo do Brasil e ele compete com o próprio Brasil. De modo que eles querem manter uma série de privilégios, que é uma conta que vai ser paga pelo Brasil todo, porque a hora que eles não pagam IPI, não paga ICMS, não paga um monte de impostos, adivinha de onde que vai pagar o IPI, que a União precisa? Vai vir de outras coisas do resto do Brasil. E quando o resto do Brasil tentou diminuir o imposto, que foi no caso do Paulo Guedes, tentou diminuir o IPI e uma série de itens no Brasil, e a diminuição do IPI era importante porque ela devolvia competitividade para a indústria. O IPI é imposto sobre produto industrializado. Quando tentou se fazer essa diminuição, a Zona Franca de Manaus entrou no STF proibindo a diminuição de imposto para eles não perderem a vantagem competitiva deles. Olha o que eles fazem. Uma Zona Franca de Manaus que tem lá, sei lá, 100 mil metros, 100 mil quilômetros quadrados. Não, desculpa, 100 mil quilômetros quadrados não. É uma área pequena, não vou lembrar mais a área aqui. Põe o resto do Brasil de joelhos. Não pode reduzir o IPI no resto do Brasil para não tirar a competitividade deles. Nunca o relator poderia ter sido do Amazonas, porque ele puxou a sardinha, puxou o carvão, puxou tudo para eles. E isso aumenta ainda mais as desigualdades, as distorções, custo Brasil e perda de competitividade das outras indústrias do Brasil. Está todo mundo querendo ir para a Amazônia, tá certo? A Amazônia tem que procurar sua nova vocação, Dantas. E a vocação não é indústria de transformação. Não é ficar fazendo geladeira, moto, não é nada disso. Procura bioeconomia, procura call center, procura, sei lá, mineração de cripto, faça o que quiser, piscicultura, turismo, mas não indústria de transformação. A gente faz a moto 0 km mais rodada do mundo. As peças são todas feitas aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais, mas sobe para montar uma moto, para depois descer a moto, porque não se compra moto no Amazonas, não compra. Mas essas loucuras, geladeira, televisão, tudo isso que acontece. Essa minha contribuição aqui, eu vou ter que sair daqui a pouco, ver se você está dando risada. Moto não, você está dando risada, mas eu vou ter que sair, moto, eu preciso... A moto 0 mais rodada do mundo, perfeita, adorei a comparação aí.